Nós estamos retomando a nossa audiência pública e vamos dar início ao nosso terceiro bloco. Está conosco aí à mesa o candidato a prefeito, Edson Fernandes, e seu vice, Hermes Conrado Botan. Então, a nossa primeira pergunta, professor, é do terceiro bloco, sobre indústria, comércio e trabalho. Sabe-se que a cidade de Lençóis Paulista é contemplada com leis municipais de incentivo à instalação de indústrias, comércio, geração de emprego e formação profissional. Quais ações em seu plano de governo efetivamente podem contribuir para a implantação de novas empresas e a permanência da mão de obra qualificada em nosso município? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que muitos municípios adotam a política de incentivos fiscais, né? Inclusive aqui, de você concedendo benefícios, o que causa renúncia fiscal, né? Para que as empresas se instalem. Nós questionamos esse tipo de política, porque às vezes as empresas vêm, cria meia dúzia de emprego, né? E você descapitalizou o município, você perdeu uma grande área, né, um terreno, e essa empresa não dá o retorno que a sociedade espera. Eu penso que isso nós precisamos repensar esse modelo que tenta atrair as empresas. Isso é um problema, ou certos problemas, muitos deles, por sinal, são problemas que são decididos lá no nível federal, problemas. Criação de emprego depende da economia do país, do crescimento do país, e todos aqui acompanham que o mundo, né, passa por um momento delicado nisso, a Europa, a crise na Europa, o desemprego na Espanha é de 24%. Entre os jovens o desemprego chega a 50%. Quer dizer, e se na Europa está assim, os países têm que adotar políticas que impeçam que essa crise chegue até aqui, né? Que ela extrapole as fronteiras da Europa. Com relação aqui a Lençóis, nós pensamos que há maneiras de você criar empregos que não agridam o meio ambiente. Por exemplo, nós não podemos admitir que venha uma empresa aqui e polua mais ainda, né, o nosso meio ambiente. Então, o que nós propomos? Por exemplo, a ocupação desses espaços vazios, com hortas comunitárias, é um exemplo. O maior especialista brasileiro em questões fundiárias é um professor da USP chamado Ariovaldo Melino. Ele diz que em Lençóis 14% da área é terra devoluta. 14% é muita terra, e muitas delas estão ocupadas de maneira irregular. Então, o que nós pensamos? Parte dessas terras pode ser destinada, por exemplo, a hortas comunitárias. Então, você destina esse terreno para que as pessoas plantem e incentivem a formação de cooperativas, e as pessoas possam negociar o seu produto em espaços coordenados pelo poder público. Por exemplo, nós temos aqui o Varejão, né? Está ficando até pequeno. Você pode ampliar um espaço desse, por que não na Facilpa, que fica desocupada a semana inteira? Você estabelecer lá feiras em que as pessoas possam levar seus produtos, de modo que as pessoas tenham condições de sobreviver com uma área, com hortas comunitárias, com apoio da prefeitura, com equipe técnica disponibilizada pelo poder público, porque as pessoas produzam sem o uso, obviamente, de agrotóxicos, e você possibilita a criação, dessa maneira, a criação de empregos. Então, outras formas, por exemplo, eu gostaria até de amarrar com a questão aqui do esporte. Nós temos muitas praças que têm equipamentos esportivos, mas você não tem uma pessoa especialista que possa, por exemplo, orientar o usuário, aquele que quer fazer uma caminhada. Por que não usar professores de educação física, né, para fazer isso aí? Por que não colocar uma pessoa em cada praça que vai, ao mesmo tempo, cuidar digamos assim, da segurança e da manutenção dessa praça? Então, eu penso que há maneiras de você minimizar o problema, mas volto a afirmar que certos problemas são de ordem federal, né? Depende do andamento ou da recuperação da economia a nível federal. O que nós podemos fazer é minimizar esse tipo de problema. Agora, concessão de certos benefícios fiscais
nós temos dúvida se isso é uma boa solução. Eu acho que nós temos que procurar outras alternativas, e para nós essa questão das hortas comunitárias é uma alternativa de garantia de renda para parte da população, a parte da população que fica mais fragilizada. Às vezes a parte da população que tem menos preparação técnica, né? Então é um tipo de trabalho que pode dar uma vida digna para muita gente. Não sei se o Hermes quer acrescentar alguma coisa. É importante esclarecer que existe um fenômeno que chama desemprego estrutural, né? Dentro do sistema capitalista sempre haverá desemprego, sempre. Isso aí está posto desde o século XIX para cá. Então é o seguinte, amarrando com a cultura, com o esporte, pode incentivar a geração de novas formas de emprego, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que estão mexendo com áudio e vídeo, por exemplo, e eles estão ganhando dinheiro, estão conseguindo viver com isso, né? E é muito fácil a prefeitura montar uma estrutura para os jovens poderem ir lá e aprender a mexer com áudio e vídeo, por exemplo. E tem outras formas também, o esporte e tudo mais. O emprego tradicional na indústria, no comércio, realmente esse vai faltar sempre, né? Vai faltar sempre porque é estrutural mesmo. Então, a alternativa seria fomentar novas formas de emprego. Só para complementar, aquela ideia do capitalismo precisa que haja desemprego. Porque havendo desemprego, o salário diminui. Então, se uma sociedade que não tem desemprego, o capitalismo não funciona. Porque sem desemprego, a tendência do salário é subir e diminui o lucro do patrão. Então, no capitalismo sempre vai haver desemprego. Aliás, o capitalismo tem duas características que são assim meio estranhas, né? Se há uma superprodução, que em tese é bom para todo mundo, porque ninguém vai passar fome, o sistema quebra. É a crise de 29, crise de superprodução, o sistema quebrou. Então, isso são duas características assim paradoxais do capitalismo, né? Superprodução não funciona e precisa de desemprego para manter o salário baixo. E não é essa a nossa aposta, né? A nossa aposta é emprego para o maior número de pessoas, né? E que a produção seja sempre cada vez maior e socializar, obviamente, a produção. Mas nós entendemos que a diretoria de geração de emprego e renda, né, tem que ser fortalecida para aumentar mais ainda essa iniciativa do microempreendedor e tudo mais. Isso aí vai ser fortalecido mesmo, né? É que assim, os geógrafos comprovam que quando tem um incentivo fiscal de ordem muito grande, acontece um aumento da pobreza geral da cidade, né? A gente pega aquela região de Dayatuba, Campinas, lá, tem muita cidade lá com muita empresa, você anda lá, é pobre a cidade, é feia, algumas cidades lá. Então a gente precisa olhar com muito cuidado essa questão do incentivo fiscal. Agradeço. Nós vamos para a nossa segunda pergunta. Esporte. Em seu plano de governo, qual a proposta para o incentivo de criação ou ampliação de escolas de formação esportiva nas diversas modalidades, com vista à profissionalização de nossos atletas? Isso também é um assunto que passa por outros, né? Em primeiro lugar, eu queria amarrar com a educação. Nas nossas escolas, as séries iniciais do ensino fundamental, não há um professor específico para a educação física. Então, é aquele professor polivalente, né? Ele dá aula de matemática e depois ele vai para a quadra, né? Simular uma atividade esportiva. Então, nós defendemos que haja um professor de educação física, um professor formado em educação física nas escolas para darem aula para as crianças. Ele tem que ter uma formação específica, que é, aliás, uma reivindicação histórica, né, dos profissionais da educação física. Eu penso que nós podemos, que é uma alternativa, inclusive, de resolver o problema dessa população, que a população já risco, né, de cair na marginalidade, na droga, é você investir, obviamente, no esporte, além das outras que o Hermes citou, da cultura, né, e oferecer oportunidade de trabalho, obviamente. Então, nós pensamos que o esporte é um caminho para as pessoas exercitarem suas potencialidades, né, para se tornarem os seres humanos no sentido pleno da palavra. E através do esporte, aliás, me veio agora à cabeça uma matéria que eu vi, eu não sei se foi no jornal matinal da Globo, uma atividade esportiva,
que fizeram um estudo com uma pessoa com uma atividade esportiva e outra não, e que inclusive estimula as áreas do cérebro que acabam sendo estimuladas, né? O que ele queria mostrar? Que o esporte, a prática de esporte, acaba aumentando a concentração das pessoas, né? Aumenta a sua potencialidade intelectual. Então o esporte tem que ser incentivado, e volto a falar, nessas inúmeras praças que nós temos aqui com equipamentos, você tem que ter um profissional especializado nisso, de modo que a pessoa possa fazer uma caminhada, mas que ela tenha orientação do especialista, de modo que a pessoa vai usar um equipamento público ali de atividade física, que ela tenha orientação do especialista para poder fazer isso sem correr o risco de estar adotando uma postura errada. Então, nesse sentido, o esporte pode contribuir para melhorar a condição de vida da população e estabelecer, descentralizar isso, criar nos bairros núcleos, né, de formação de atletas, núcleos das várias atividades esportivas. O que a gente tem hoje é que certos esportes são destinados a certos grupos de pessoas. Por exemplo, você pega o tênis é um esporte para todo mundo? Penso que não, né? E vai falar que o tênis é um esporte caro? Não é mais caro construir um campo de futebol. Construir um campo de futebol é caro. Você precisa de um terreno muito grande, você precisa de uma manutenção de gramado muito... Agora, tênis não. Por que não construir quadras de tênis por aí? O tênis precisa ser um esporte da elite branca, né? Todos os esportes, de modo geral, podem ser democratizados e socializados. E isso, eu penso que nós podemos fazer. Não só fazer um campo de futebol aqui. Aliás, não sei, né? Talvez no lugar de um campo de futebol, quantas quadras de outras coisas você poderia fazer. Entendeu? Que vai gastar talvez até menos, né? E você vai proporcionar às pessoas o acesso a outros esportes que eles não teriam de outra maneira. Se depender da capacidade individual da família para colocar o jovem em certos esportes, ele não vai conseguir. Por que não estimular o jogo de xadrez, por exemplo, que é um esporte também que não custa praticamente nada, né? Então, nós pensamos que em formação desses núcleos nos bairros, né, e que tenham profissionais de várias áreas, né, que tenham especialistas em vários esportes, para estimular as pessoas a participarem. Dessa maneira, eu penso que a cidade pode resgatar o nome que já teve nos esportes, né? Competição de jogos regionais, jogos abertos. Nós já fomos muito fortes nisso, principalmente no vôlei, né? E no basquete, de modo geral. Eu acho que nós temos toda a condição de fazer isso com o apoio do poder público e sem gastos astronômicos, né? Acho que você pode fazer isso de uma maneira bastante coerente, né, com uma política pública da cidade. Então, além das coisas que ele falou, de concreto, a gente também gostaria de propor que nós temos hoje a Liga de Futebol Amador, né? Então a gente gostaria também de propor a criação de outras ligas de outros esportes, né? Até para democratizar mais e para isso não servir até para não servir para fins políticos, né? Então, uma proposta do pessoal também é fortalecer e apoiar a criação de outras ligas de esporte amador, de outros esportes, né, que não seja o futebol só. Ok. Nossa próxima pergunta, terceira pergunta do terceiro bloco, sobre cultura. A cidade de Lençóis Paulista, ela é reconhecida como destacado centro cultural do interior paulista, tendo recebido o título do livro. E quais ações do seu plano de governo, professor Edson, poderá contribuir ainda mais para o desenvolvimento cultural da nossa cidade? Alguém já disse que Lençóis é a cidade do livro, mas não a cidade do leitor, né? Então não adianta nada você ser cidade do livro se você não estimula as pessoas, ou você não incentiva as pessoas a lerem. Então, isso aí é ponto pacífico. Acho que as nossas escolas, inclusive, têm que se engajar nesse projeto de criar, de estimular as pessoas a escreverem. Eu penso assim que nós devíamos, e até para você ter uma boa redação, você precisa ler. Uma coisa está interligada na outra. Eu
penso assim que eu gostaria de um dia a cidade tivesse instituir um prêmio de literatura, mas que fosse uma referência nacional. Já que é a cidade do livro, por que não um prêmio literário para o escritor do ano, para um livro inédito, para poetas? Porque os que a gente tem aqui são muito assim, eu acho que são muito acanhados. Eu acho que não fazem jus a essa ideia de que Lençóis é a cidade do livro. Eu acho que se quer ser a cidade do livro, tem que ser com ações assim, com ações grandes nesse campo, né? Porque senão vai ficar apenas com uma cidade que tem o maior número de livros por habitante, mas isso acho que não significa nada, né? Se os habitantes não tiverem esse hábito de ler, e obviamente que o poder público tem muito a fazer isso, as escolas têm muito a contribuir. Então, nós pensamos muito nessa questão, né, de você incentivar as pessoas a fazerem isso, e fazer com que as pessoas não sejam apenas consumidores de cultura, né, que elas sejam produtores de cultura. E que se você descentralize, leve para os bairros, essa ideia de que as pessoas podem produzir cultura, serão produtores e consumidores. Então, você estimular clubes de leitura nos bairros, nas escolas, você estimular que as pessoas escrevam, né, que as pessoas se dediquem à poesia, se dediquem à literatura de modo geral, e que se discuta, que clubes de leitura em que as pessoas possam ler e discutir o livro que está lendo. É uma forma de você estimular, é uma forma de você fazer com que as pessoas passem a pertencer a um outro universo, porque quem lê, todo mundo aqui, acho que é um público assim, de leitores, inclusive, abre as portas, abre a mente da gente para outros mundos, para outras realidades, e isso enriquece o nosso repertório cultural, nosso repertório intelectual. Então, essa é uma ação que nós pretendemos fazer, formar clube de leitura, instituir um prêmio, mas que tenha uma importância nacional, que faça parte do calendário, né, do Ministério da Cultura, se possível, instituir uma premiação que faça Lençóis, que justifique esse título de Lençóis como cidade de livros, uma cidade do livro, mas que seja também cidade de leitores, né? E isso é uma questão que para nós que vivemos nesse mundo, né, isso é um ponto muito sensível. Falando agora assim, como o professor fala que pegar as pessoas e fazerem delas produtores de cultura e não só consumidores, isso é uma coisa muito, muito séria, muito grande, né? Não são só palavras. A cultura é a área que eu diria que é mais facilmente dá para ser revolucionada nessa cidade, né? Nós temos aqui a cidade do livro, mas tem a cidade das bandas também, tem muita banda aqui nessa cidade. O pessoal gosta de tocar, né? Então, é muito fácil você armar um estúdio e fazer as pessoas ir lá, gravar os seus discos, gravar suas músicas, né? Uma coisa. E isso já, inclusive, é educativo do ponto de vista do compartilhamento daquele espaço. E a gente tem assim uma cultura hoje hierarquizada e autoritária na cidade, né? Porque para cultura nos bairros hoje é levar um caminhãozinho lá e falar que aquilo é cultura para aquele povo lá. E aquele povo tem sua identidade, tem seu modo de falar e tem seu modo de pensar. E eles têm que produzir a sua própria cultura, né? A gente sabe aí que para decorar a cidade aí foi gasto aí como artista valores altos, dezenas de milhares de reais, para essa artista poder decorar a cidade para o Natal. Por que não pegar os artistas de Lençóis e fazer uma coisa em conjunto, né? É muito dinheiro, né? E com relação à Facilpa, quanto foi gasto com o Michel Teló vir aqui? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Dava para botar a molecada para fazer arte o dia inteiro durante meses, né? De qualidade. E aliás, o gosto musical, eu não vou nem entrar na questão. Mas a prefeitura hoje apoia esses grandes shows que vêm para cá, a entrada é cobrada e as pessoas, de uma maneira geral, nem gostam muito. Entendeu? E é muito dinheiro, sei lá, meio milhão, né? Por aí. É dessa ordem de grandeza que a prefeitura gasta com essa Facilpa. Se fizer um plebiscito, fizer uma consulta pública, uma audiência pública, coisa que a prefeitura não está acostumada a fazer, porque eles são autoritários, né? São parte das elites, né? Não estão acostumados a ouvir o povo. Se a prefeitura fizer uma consulta, tenho certeza absoluta,
que vai dar, que não é para gastar R$500 mil com a Facilpa. Vai vir Michel Teló. E tem outra coisa, se é para cobrar, que cobre o show, mas que deixe as demais dependências abertas ao público. Isso é bom até para os comerciantes, porque tem gente que não vai naquele dia porque o show é pago, mas ele não pode acessar nem as barraquinhas. Então isso aí está errado. Por que não faz um show, então, desvinculado da parte das barracas, da parte do playground lá? Então, nós entendemos que se tem que trazer um artista de fora e vai ser pago, que seja pago o show, não a entrada no recinto, né? A entrada no recinto, né? E que seja show de qualidade. E agora, chegando em casa aqui, eu vou criar uma pesquisa na internet, vou colocar lá, o que você acha? Você acha que vale a pena gastar centenas de milhares de reais trazendo grandes artistas de gosto duvidoso para Lençóis na Facilpa, ou você prefere gastar esse dinheiro fazendo cultura na própria cidade? Tenho certeza que vai... Mas eu vou colocar lá. Nós agradecemos. A última pergunta do terceiro bloco, sobre comunidade evangélica. Como a comunidade evangélica, professor Edson e Hermes, pode contribuir com o poder executivo e com o desenvolvimento da nossa cidade, caso vocês sejam contemplados aí? Bom, talvez eu nem precise falar. Eu não sou uma pessoa ligada ao movimento, às igrejas de modo geral. Então, não frequento, isso é ponto pacífico. Mas como a comunidade evangélica pode contribuir? Já está contribuindo. Isso aqui é uma grande contribuição da comunidade evangélica. A abertura desse espaço, para nós, é de extrema valia. É aquilo que eu falei. Que lá fora, a campanha é desigual. E a comunidade evangélica está proporcionando aqui para nós uma oportunidade de igualar as condições de campanha. Aqui, o próximo que vier aqui, ele vai ter as mesmas condições que eu. Então isso é muito bom. E quem que vai se destacar? Aquele que tiver a melhor proposta. E isso é uma importante contribuição da comunidade evangélica, e eu espero que se realize aquilo que o pastor disse, de promover debates. Isso é ótimo. Porque aqui o poder econômico não tem influência. Aqui nós somos todos tratados de uma maneira igual. Eu estou tendo oportunidade de falar, o Hermes está tendo oportunidade de falar. Então, isso aí, só por isso, já valeria dizer que a comunidade evangélica tem uma participação muito importante. E de cobrar, né, obviamente, o poder público. Só, eu acho interessante essa pergunta, muito boa essa pergunta. Como que a comunidade evangélica pode nos ajudar no governo do PSOL, um governo popular? Vocês evangélicos, vocês carregam dentro de vocês uma tradição muito bonita, né? Vocês vêm lá da Martinho Lutero, né? Vocês, em certo momento da história, questionaram uma ordem que estava, né? E mudaram algumas coisas, né? E isso é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Nós temos uma ordem que vem se construindo ao longo de muitos anos, nós estamos tentando rever essa ordem. Então, a comunidade evangélica carrega dentro de si a questão de estudar, a questão de observar o mundo, de refletir sobre o que está posto anteriormente. Então, no sentido de um governo popular, um governo que vai ter como embasamento, né, a popular e a democracia direta, vocês vão ajudar muito. E é o seguinte, né, vocês são evangélicos, vocês acreditam na palavra de Cristo, né? E como nós também. E o que Cristo falou? É muito simples o que Cristo falou. Vamos ser amigos, né? Os seres humanos são iguais, né? E nós aqui nós somos do PSOL. O PSOL é Partido Socialismo e Liberdade. O que é liberdade? Né? Liberdade no sentido mais amplo da palavra. E socialismo, o que é socialismo para nós? Socialismo é o entendimento de que as pessoas são diferentes nas suas potencialidades. São diferentes. Eu sou bancário, faço um trabalho de bancário, e o professor Edson é professor. Eu não faço o mesmo que ele faz, nem ele que eu faço. As pessoas são diferentes em suas potencialidades. Algumas pessoas fazem melhor algumas coisas do que outras, mas elas são iguais em direitos. Os seres humanos são diferentes em suas potencialidades, mas são iguais em direitos. Isso é socialismo. Eu não sou um mestre aí, não sou teólogo, mas me parece que é mais ou menos alinhado com a palavra de Cristo, isso aí. Depois a gente pode discutir, né? Então,
nesse sentido, a comunidade evangélica pode nos ajudar a fomentar uma cultura de igualdade entre os seres humanos, e é isso que vai estar, essa ideia que vai perspassar, né, transpassar o governo do PSOL. O governo que entende que os seres humanos são iguais em direitos, embora sejam diferentes em potencialidades. Eu gostaria também de acrescentar que, como nós não partilhamos da crença, das crenças, de modo geral, religiosas, é uma garantia para todos que todas as denominações religiosas serão tratadas de maneira igual. Nenhuma terá privilégio sobre a outra. O que for concedido a uma, será concedida a outra. Então, isso é uma garantia de que todos terão o mesmo tratamento respeitoso. Todos terão a sua liberdade religiosa, e todos terão os mesmos direitos. Se uns têm certo... Eu percebo que tem certos grupos que têm certos privilégios aqui. Mas então, a nossa proposta é igual para todo mundo. O que um tem, o outro também vai ter. Os evangélicos serão convidados, né, a participar do governo junto com a gente. Né? O governo popular, né, mediante assembleias, mediante consultas públicas, a opinião de vocês será ouvida, né, como de todas as outras manifestações religiosas. Se quiser fazer festa no centro também, vai fazer festa no centro, não tem problema. Nós terminamos o terceiro e mais uma vez estamos alertando aí a TV Aliança, você que está nos ouvindo, segunda-feira você poderá rever também os candidatos aí e o vice poderão também ver na própria TV esse debate, esclarecendo até o seu grupo partidário, né? E isso nós vamos estar prestando esse serviço aí de uma maneira gentil da TV para ajudar a nossa cidade. E nós, então, vamos para o nosso intervalo. Nós estamos voltando aí para os momentos finais. O quarto bloco são perguntas agora provenientes do auditório e após verificação da comissão julgadora estão então aqui na nossa mão. A comissão, se acaso algumas perguntas não forem feitas, é porque elas já foram respondidas, e então você não ficar preocupado com isso. Nós queremos conversar com o candidato, porque o nosso tempo era até às 11, nós estamos com o tempo estourado, na verdade, mas nós vamos dar prosseguimento aqui, temos umas quase 15 perguntas, nós falamos de 2 minutos, nós não temos mais minuto nenhum, então o mínimo que, ou decide quem que responde, para nós termos uma viabilidade do nosso tempo aqui com a Câmara, ok? Sim. Pinga-fogo. Um pinga-fogo. Tá então é o seguinte... Essa aqui são algumas perguntas, são 3 perguntas num papel. A primeira, qual a posição do pessoal em relação a feriados religiosos? Ótima pergunta. Em princípio, eu sou contra feriado religioso. É muito legal, né? Curtir, ficar em casa, pescar, passear, né? Mas eu entendo que não deve ser. O nosso país é um país laico. Então não deve ter feriado religioso algum. Agora, tem alguns que são nacionais, né? Mas o que for municipal, nós temos que, como eu falei, é igualdade. Todas as denominações religiosas serão tratadas de maneira igual. Então eu penso que a posição do PSOL, que é a defesa de um Estado laico, e um Estado laico não admite feriado de cunho religioso. Eu, particularmente, sou contra, mas o PSOL também pensa assim. E assim, você pode ter 2 feriados municipais, né? Não pode ter mais do que 2 municipais. Então, assim, ficaria difícil fazer um para cada religião, né? Entendeu? Por isso, abolir. Então, é uma discussão que pode ser feita, né? Porque se tem de uma religião, né? E daí a participação popular. Por que não discutir isso com a sociedade? Porque não, um dia do viva a pluralidade da religiosa. Aí sim. Por que não? Qual é a posição do partido de vocês sobre patrocínio de esportistas por empresas? As empresas
não poderiam patrocinar via prefeitura suas propagandas? Eu penso que não devemos misturar as coisas, né? Se tem o patrocínio privado, que seja o patrocínio privado, mas a minha posição, a posição do partido, é que o poder público incentive essas pessoas e dê condições para os esportistas poderem realizar o seu trabalho de maneira sustentável, que ele tenha uma bolsa para realizar a sua atividade, para participar das competições, que tenha todo o apoio do poder público. Agora, nós não podemos impedir que a iniciativa privada, né, banque um atleta, mas aí já não vai ter o patrocínio do poder público. Se ele quiser o patrocínio do poder público, ele vai ter todas as garantias, inclusive com uma bolsa, tá, obviamente. Me parece que essa questão, ela carrega alguns outros fatores aí, até a pessoa que fez quiser nos procurar, até para nos esclarecer melhor. Parece que... Essa pessoa faz uma terceira também. Vocês pretendem fiscalizar as condições de trabalho nas indústrias? É claro que sim. Inclusive a vigilância sanitária, ela não entra em algumas empresas hoje. Não entra. Não. A vigilância sanitária, ela deveria entrar em todas as empresas e fiscalizar, certo? Parece bastante claro isso aí, né? Mas ela não faz isso por determinação do pessoal lá, de dentro da prefeitura. Nós propomos a criação de um órgão que se chama Sereste, e que em outras cidades já tem, que é estimulado pelo governo federal. É um órgão que tem o papel exatamente esse, de fiscalizar as condições de trabalho que os trabalhadores estão sujeitos nas fábricas. Então, a nossa proposta é de criação do Sereste. E isso, inclusive, está no nosso plano de governo. E esse órgão tem a atribuição de fiscalizar as condições de trabalho. E, inclusive, há repasses do governo federal. Se a cidade estabelece um Sereste, que é Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, há repasses, entendeu? Então, acaba ficando elas por elas. Nem sai muito caro para a prefeitura. Ok. Uma próxima pergunta. E essa pergunta é em cima de alguma coisa que você já falou sobre a empresa. Lençóis não ficaria vista como uma cidade que persegue empresas e isso inibir a vinda de outras empresas para o município? Eu só queria fazer um comentário assim, se tiver perguntas que não der tempo de responder, mas pode encaminhar diretamente para a gente que nós respondemos, tá? Mesmo pessoalmente depois. Ok. Com relação à questão de empresas, nós defendemos a criação de empregos, mas de empregos de qualidade, não é qualquer tipo de emprego. Nós não podemos permitir que venha uma empresa que polua o meio ambiente. E não é qualquer tipo de emprego, porque senão tinha que se liberar o tráfico de drogas, porque tem gente que vive disso. Entendeu? Tem que ser emprego com qualidade, emprego que não degrade as pessoas. Mas eu penso que nós estabelecermos uma política clara de atração de empresas, mas nesses termos, empresas que respeitem o meio ambiente, que respeitem a legislação trabalhista, de empresas que gerem o número de empregos proporcional ao benefício que, porventura, está sendo concedido, eu acho que não vai ter problema nenhum de atrair empresa. Se a empresa vai ter problemas com aquelas empresas que não respeitam as condições. Aí elas vão pensar, nós não vamos lá em Lençóis não, porque lá a fiscalização é rigorosa. Sinto muito, é mesmo, vai ser mesmo, né? Então, as empresas que agem dentro da lei, eu penso que não vai ter problema nenhum. As empresas, elas instalam numa cidade de acordo com diversos fatores, né? Localização regional, o nível de instrução da população, incentivos fiscais, isso realmente interfere, rede de estradas e tudo mais, né? E recursos ambientais, inclusive, né? E claro que não vai ser uma coisa truculenta com as empresas, né? Mas vai ser de acordo com o papel que estabelece a função de prefeito e vice-prefeito, né? Que não é ser parceiro, que não é ser necessariamente viabilizador de negócios, né? Okay. Dos grandes negócios, né? Mas viabilizador do bem-estar social. Próxima pergunta, meio ambiente. Eu vou até resumir as perguntas aí para ganharmos tempo. O investimento do partido, na atual, se chegarem ao governo,
na administração em praças e parques na cidade. A ideia de investir Em parques e praças. Não, nós pensamos que é importante você ter praças e parques, até porque é um espaço de socialização da população. Mas não deve ficar só nisso, né? Então, eu penso que os parques têm que ter alguém que cuide permanentemente, uma pessoa que fique ali até para evitar certos excessos, né? E que more perto, que tenha uma integração ali com o entorno, né, com a sociedade, seja uma pessoa conhecida. Então, é importante esses espaços. São os espaços públicos, espaços de socialização. Inclusive, eu até conheço algumas cidades que é muito interessante, que as pessoas, assim, elas têm o costume de ir na praça, de sentar embaixo da árvore, de conversar, de socializar. Eu acho que isso é muito interessante. Nós não temos muito esse costume, né? Mas... O espaço público é importante porque, falando do jovem agora, o jovem ele entra na puberdade, né, aí entra na internet, né, e começa a ficar dentro de casa, né. Então, na cabeça do jovem, o mundo da porta de fora de casa, né, da porta para fora de casa, é um mundo agressivo. O mundo para ele muitas vezes é a internet mais do que o parque, né. Então além da função mais direta aí, né, dos parques, da prática de esporte e tudo mais, tem uma função da cabeça da população mesmo, né? Promoção da cultura de que todos têm direito à cidade, ao espaço público, né? Isso aí interfere em outros fatores de uma maneira mais subliminar até, inclusive. E os espaços não devem ser apenas para praças, devem ser para moradias. Moradias, esse é um ponto que a gente acha muito importante. Estou ligando duas perguntas aqui, para agilizar o nosso tempo, sobre saúde pública. Uma delas é o seguinte: o que o seu governo, diante do altíssimo número de grávidas na nossa cidade, adolescentes, né, sobre esse problema e sobre a dependência química? Bom, informação, prevenção. O nosso propósito é prevenção. Inclusive com essas equipes de saúde da família. Como eu já falei para vocês, segundo os dados do Ministério da Saúde, apenas 39% da população tem cobertura de equipes de saúde da família. A nossa proposta é ampliar. E esse é um trabalho preventivo. Então, penso que isso vai ser muito importante. Informação, e que isso seja discutido por equipes ligadas à saúde nos bairros, que levem informação para que as pessoas tenham que formem uma família, mas consciente de que a pessoa tem o direito, obviamente, de ter um filho, mas que seja isso uma decisão consciente, não decorrente de um momento, de uma responsabilidade, esse tipo de coisa. Com relação ao dependente químico, nós também somos contra a política baseada na repressão. O que nós temos que ter é diálogo, voltado ao público, voltado às pessoas que estão nessa área, digamos assim, nessa área de risco, políticas com informação, se necessário criação de casas para recuperação de pessoas que queiram participar desse programa, com criação até de hortas, né, de espaços em que as pessoas possam ter uma atividade que vai complementar a essa recuperação, se a pessoa assim entender que deve ser feito. E mente ocupada, né? A mente desocupada, oficina do diabo, né? Então, isso é isso. Se os jovens têm coisa para fazer a tarde inteira, tem lugar para ele ir, estudar, fazer um monte de coisa, ele não vai procurar essas coisas aí, né? E com relação ao programa Saúde da Família, o médico, esse médico, né? Ele tem uma especificidade. Ele, além de medir a pressão, essas coisas todas que os médicos fazem, eles conversam com as pessoas, né? Por isso que nós damos, o governo pessoal dará muita importância, muita mesmo, ao programa Saúde da Família. Segurança pública. Bases comunitárias nos bairros, é possível no seu governo? Então, isso aí depende de uma política estadual. Na segurança, basicamente, é uma questão do governo estadual. Isso depende do número de efetivos do governo do estado, se ele tem condição de mandar ou não. E assim, você percebe, eu percebo, e fica claro para todo mundo, que não é uma questão, que a prioridade do governo é repressão. Então, para nós não é essa a solução. A nossa ideia é investir na ampliação dos direitos sociais. Com relação às bases, né, descentralizadas, não sei, pode ser viável, mas vai depender
do governo do Estado, né? Do diálogo que o poder público vai manter com o governo do Estado. Seria uma alternativa interessante, mas desde que essa base ela não seja de elementos assim alheios à comunidade. O que é importante é integrar o aparelho policial com a comunidade, e que a comunidade veja o policial como um amigo e não como o pai fala em casa, né? Se você fizer coisa errada, a polícia vai te pegar, né? Quer dizer, você já está criando aquela ideia, né, de que a polícia é o inimigo, entendeu? Então, penso que pode ser estabelecido. Na verdade, a nossa proposta não prevê isso, mas agora, discutir com a sociedade. Se a sociedade entender que isso é importante, nós podemos partir por esse lado, desde que sejam bases, mas que elas sejam integradas à sociedade. Não pode ser como se fosse um quisto ali no meio da sociedade. Tem que ter, o policial tem que se identificar com a comunidade e vice-versa, ele tem que ser um parceiro, ele não pode ser um repressor. E através da promoção de espaços populares de debate, de promoção de opinião mesmo do povo, isso aí pode ser discutido, né? Eu não sei, o cara que mora lá no Ibaté, ele quer que tenha uma base comunitária? É interessante para ele? Pode ser que sim. Se for, vamos colocar, né? É isso aí. Bom. Educação. Como capacitar os professores para lidar com a crescente agressividade dos alunos dentro da sala de aula? Bom, em primeiro lugar, você tem que reduzir o número de alunos em sala de aula. Isso é inquestionável. Uma coisa é um professor lidar com 35 alunos em sala de aula, o outro é lidar com 20 ou com 15. Então, esse é um primeiro ponto. Você lidar com uma classe que tenha um número suficiente de alunos, um número de alunos compatível com a especificidade do ato educativo, né, do fato de ser professor. Se necessário, com 2 professores, ou um professor e um estagiário na sala de aula. Isso é importante. Agora, que o professor tenha, como eu falei aqui, o professor tem uma sobrecarga de cursos muito grande, mas são cursos que nem sempre têm a ver com o trabalho do professor. Então, é para ocupar o horário do professor, para dizer que o professor, não, o nosso professor, ele trabalha 40 horas semanais. E daí? Entendeu? Agora, você pode direcionar, por exemplo, esses cursos para tratar dessa questão. Assistente social, psicólogos, membros do conselho tutelar. Você vai dar uma preparação para o professor para que ele saiba lidar com esse tipo de problema em sala de aula, porque, obviamente, que ocorre. O professor tem que estar preparado com esses, por exemplo, com esses cursos e com o diálogo. A equipe de diretores, a equipe de coordenadores da escola tem que ser uma equipe atuante. Tem que ser uma equipe atuante para que o professor não se sinta desprotegido, que ele sinta que ele não está em retaguarda. Então é importante isso. Agora, tem que ser na base do diálogo. A diminuição do número de alunos em sala de aula, cursos para os professores, tudo isso eu entendo que ajuda no problema da violência e que também, às vezes, tem relação com as questões sociais, né, mais amplas da sociedade. Né? Uma sociedade desigual, uma sociedade violenta, isso se reflete na escola. A escola faz parte da sociedade e ela recebe os reflexos da sociedade. Ok. Geração de emprego. Muitos lençoenses são obrigados a trabalhar em outras cidades devido à falta de oportunidade aqui. Qual é a proposta do candidato para resolver esse problema? Também é um problema que eu entendo que assim, que depende de iniciativa lá de Brasília ou em Wall Street, né? Depende lá dos Estados Unidos, às vezes, né? E não só apenas aqui da nossa cidade, né, do interior do estado de São Paulo. Mas dá para tomar algumas atitudes que minimizem esse problema. Organizar cooperativas para que as pessoas tenham condições de socializar meios de produção, né? De socializar terra, que realize uma reforma agrária, como o Hermes já falou, o poder público proporcionar a criação de empregos alternativos, aquele grupo lá de jovens que quer se dedicar à música, isso pode ser uma fonte de renda para eles, o grupo de jovens que quer se dedicar à arte, que isso pode ser uma fonte de renda para eles, ou aquele grupo que trabalha com marcenaria, por exemplo. Então, o poder público pode estimular a criação de cooperativas que
que deem emprego para jovens. Eu me lembro aqui, inclusive, do pai do Hermes, que fazia um trabalho, que acho que o Hermes pode dar um exemplo, que a prefeitura podia potencializar pessoas que têm essa habilidade. Você quer falar? Não, é que meu pai era artesão, né? Artífice, não sei, enfim. Nunca, né, houve nenhuma conversa, né? Eu imagino quantos outros que podem existir na cidade, inclusive a gente tem um músico aí bastante conhecido já em São Paulo, chama Rafael Castro, né? E é um cara que fez tudo sozinho, sempre, entendeu? Sempre. Né? E é fácil você promover estruturas mínimas assim de equipamentos que poderiam viabilizar a manifestação deles. Ok. Última pergunta, sobre indústria, comércio e trabalho. Gostaria de saber qual a posição do candidato sobre o monopólio de certas empresas na cidade que impossibilitam a entrada e o desenvolvimento de outras. Então, eu volto a dizer uma questão que para nós é uma questão muito delicada, é o financiamento de campanha. Quer dizer, empresas que financiam campanha, elas não financiam porque acham um candidato bonito ou o candidato, entendeu? Tem os olhos azuis. Ela financia porque tem interesses por trás. E esses interesses passam por isso também. Ela não, a sua atividade que por acaso polui o meio ambiente não vai ser divulgada para a cidade, ou a dificuldade de entrada de novas empresas. Isso que nós, do PSOL, podemos falar isso muito tranquilamente, porque o nosso partido faz uma campanha de poucos recursos, porque nós não temos dinheiro de grandes empresários. Então nós podemos falar isso, divulgar isso e fazer propostas que tentam quebrar esse monopólio. Então o financiamento de campanha é um problema sério. O que eu sugiro para vocês? Entre no site do Tribunal Superior Eleitoral, que lá está as contas de campanha. Infelizmente, a de 2012 ainda não está lá, mas está de 2008. E você vai ver que muitos são os mesmos candidatos de agora. E lá você vai ver quem financia a campanha de quem. Quer dizer, e esse problema que o espectador e o ouvinte aqui colocou, para nós é muito claro. É muito claro. Esse monopólio não vai ser quebrado enquanto permanecer esse sistema de financiamento de campanha. Por isso que nós estamos divulgando esse site na internet, por exemplo, que as pessoas tenham conhecimento disso. Quem banca quem? E no nosso caso, quem banca nós somos os simpatizantes, somos os filiados. É por isso que a disparidade da campanha é muito grande lá fora. E daí a importância, eu volto a falar desse espaço aqui. Aqui somos todos iguais. Por isso chama atenção pelo voto nos vereadores, né? Vamos tomar muito cuidado em que partido o seu vereador é, porque às vezes ele é um camarada seu, né, um vizinho, tudo é bonzinho, mas ele é de um partido que vai somente ser usado para viabilizar os negócios, né, de quem está dominando. A princípio agradecemos e queremos dar a palavra ao presidente do Conselho de Pastores de Lençóis Paulista, pastor Edilson Roberto. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos os componentes da mesa, aos candidatos que gentilmente aceitaram o desafio de vir aqui, né, participar desta sabatina de perguntas, e também agradecer em especial a Deus por nos ter proporcionado este momento. Também ao nosso amigo Severo, que sempre tem se mostrado atencioso para com este conselho, aonde nós temos feito as nossas reuniões aqui. Então nós só temos que enaltecer o evento, sabedores que nos próximos finais de semana, aos sábados, nós também ouviremos os outros candidatos. E eu acredito que, de uma forma satisfatória, foram respondidas perguntas. É claro que não se pode agradar a todos, talvez não aqueles que fizeram as perguntas não ficaram totalmente satisfeitos, mas o candidato Edson e o Emerson já se disponibilizaram a pessoalmente responder as perguntas, desde que vocês façam os contatos devidos, né? E aí vocês sanam qualquer dúvida.
Então nós vamos nos encontrar nos próximos finais de semana, se Deus assim nos permitir. E agora eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e convidá-los a se pôr em pé. Nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre todo este pleito e que Deus esteja no controle de toda a situação. É claro que anjos não votam, por isso é que nós convidamos as pessoas para que recebam os esclarecimentos, que possam ouvir os candidatos e assim, depois de bem informados, possam decidir em quem votar e votar, né, segundo as suas convicções. Fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Grande Deus, Pai querido, Senhor eterno, em nome de Jesus nós te damos graças por este momento, por este, Senhor, privilégio de estarmos aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, perguntas e respostas dos candidatos. Pedimos que o Senhor esteja no controle de tudo, Senhor, e que as pessoas assim possam, meu Pai, tomar uma decisão consciente e que possam primar para o bom andamento da nossa cidade. Pedimos que o Senhor nos acompanhe durante o dia, que o Senhor nos dê saúde e que o Senhor esteja conosco. Pedimos a tua bênção sobre a vida dos candidatos, para que possa o Senhor continuar a desenvolver esta campanha de uma forma brilhante e que possa atingir os seus objetivos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, nós pedimos estas bênçãos e desde já nós te agradecemos. E todos digam amém. Então, o pastor Beretta vai fazer o encerramento desta reunião. Obrigado. Nós queremos lembrar a todos, mais uma vez, segunda-feira, você poderá entrar no endereço da nossa TV, estará toda essa audiência pública gravado lá. Isso seria muito bom para os candidatos, né, poder passar para os seus eleitores essa possibilidade. E queríamos lembrar também o seguinte: no próximo sábado nós não temos, será no dia 15 de setembro, o nosso encontro aqui com o Marcos Rodrigues de Lima, Marcão Piauí, e não temos aqui o seu vice. Então ele que vai ser a pessoa aqui da nossa audiência. Então, ajuda-nos a atrair a população para este evento que vamos estar realizando aqui. Mas podemos sentar, viu, pessoal? Eu vou dar o candidato aí, então, nós estamos aqui, então, encerrados, e as palavras de consideração final do candidato. Bom, pessoal, muito obrigado, tá? Como eu falei, esses espaços democráticos são de extrema valia. Eu gostaria de encerrar minha intervenção com uma passagem que eu acho muito interessante, né? Lá do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Eu também, obviamente, gostaria de agradecer, porque isso aqui, para nós, é um espaço que nós não conseguiríamos de outra maneira. Então, isso iguala, volto a falar, quem vai se destacar aqui é aquele que tiver melhor proposta e que souber passar para o público. E gostaria de agradecer imensamente ao Conselho de Pastores, que foram muito respeitosos, muito gentis, muito amáveis conosco, e de possibilitar esse espaço, e até isso indo para a televisão, vai divulgar mais ainda, e é um trabalho assim que eu penso que, se fosse reproduzido no Brasil, e não só pelo Conselho de Pastores, mas pela Igreja Católica, por exemplo, né? E que isso, tenho convicção de que mudaria em muito a situação do Brasil, se todos tivessem a oportunidade de ter espaços como esse. Porque você pega na campanha eleitoral, eu gosto de dar um exemplo. Em 2010, nós tivemos 9 candidatos à presidência da República. Quantos que nós vimos na televisão? 3 ou 4. Quer dizer, você está proibindo praticamente que a população tenha acesso a propostas alternativas. Então ficam os mesmos, e aqui não. Aqui todos têm a mesma oportunidade, todos terão o mesmo tempo, e todos terão essa possibilidade de passar suas ideias. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença, obviamente, do público, né, de todos vocês, e a essa organização, que foi muito, para nós, muito, muito salutar, né, e de extrema importância. Muito obrigado.
Nós agradecemos também aí a presença dos queridos. Creio que foi bastante esclarecedor, tanto para nós como também para a nossa TV, o povo que está ligado aí. E esperamos que isso venha contribuir também com a corrida de vocês. Deus abençoe a todos. Obrigado.